Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Crash Course Como Falar em Público com Confiança. O que é um Crash Course? É um curso rápido, de curtíssima duração. Nós teremos 5 vídeos como esse, mostrando a você quais são os passos a serem tomados para se transformar num ótimo orador, numa ótima oradora. Por que é tão importante falar em público com confiança? Falar em público é essencial para você mostrar o seu valor, para você mostrar aquilo que você pode contribuir para uma empresa, para uma comunidade, para a sua igreja, enfim, para qualquer local. Você tem que saber expressar suas opiniões, seus conhecimentos. Se você não fizer isso, você nunca vai se destacar no espaço no qual você está presente. Isso vale até para a família, numa festa de final de ano, quando alguém solicita um voluntário para falar sobre o ano que passou e o ano que iniciará, e a maioria das pessoas ficam tímidas. Então, indo direto ao ponto, nós vamos usar a neurociência para ajudar você a ter essa confiança, esse autocontrole e, dessa maneira, se transformar numa referência, uma pessoa que possa ser convidado, convidada para sempre estar demonstrando, apresentando e sendo uma referência no que diz respeito à apresentação em público. Antes de nós começarmos a falar sobre os principais pontos a serem observados para se ser um bom orador, uma boa oradora, eu gostaria de falar com você uma coisa muito interessante, talvez você não saiba. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que os 5 maiores medos do ser humano são em ordem crescente. O quarto medo é o medo de agulha, de sangue, uma pessoa que se vê diante de um acidente. O terceiro medo é o medo referente a animais peçonhentos. O segundo medo é o medo referente a se afogar. E o primeiro medo, quem diria, de falar em público. Então, para que você supere esse medo, esse trauma, você vai aprender comigo nesse Crash Course como, ao final dele, dar o primeiro passo para se transformar num orador extremamente autoconfiante, de uma maneira que você possa se transformar numa referência e, dessa forma, usufruir de todos os benefícios, conseguindo ascensão na sua carreira, conseguindo se destacar em qualquer ambiente que você se encontre, conseguindo vender o seu produto, enfim, alavancando o seu negócio, buscando investimento para a sua startup. Em todos os sentidos, você só tem a ganhar melhorando, aprimorando a sua qualidade de apresentação. O primeiro ponto a ser observado é conhecer o território, conhecer o ambiente. Se você tiver essa oportunidade, ou seja, se você não for pego de surpresa por improviso, você deve, por exemplo, aqui estamos no auditório, aqui atrás tem um púlpito, né, esse suporte onde você coloca um discurso a ser lido ou uma apresentação. Quando você tem essa oportunidade, o ideal é que você vá na véspera, ou, se não for possível, pelo menos 1 hora antes, para que você caminhe, para que você conheça o ambiente, o espaço, tenha noção do tamanho, tenha noção do cheiro, faça com que o seu cérebro se habitue a todos os sentidos que esse espaço te proporciona, todas as sensações que ele te proporciona. O segundo ponto importante é conhecer a sua audiência. É comum uma pessoa não ter sucesso numa apresentação por falar algo de maneira inapropriada, ou usar uma linguagem muito técnica, ou às vezes querer ser engraçado, contar uma piada, sendo que essa piada ela não vai ao encontro do que a plateia espera, porque não está preparada para ouvir certo tipo de comentário. Lembre-se de ser neutro. Você não está ali para falar sobre as suas opções políticas, sobre a sua opção religiosa, sobre o seu time de futebol. Não afaste as pessoas, não crie barreiras. Você está ali para abordar o tema para o qual você foi convidado. Mantenha-se fixo nesse tema. Improviso não é para todos. Até para improvisar, você precisa praticar. Então, lembre-se, conheça o território, conheça a sua plateia, não improvise, pratique. Como que você vai praticar?
Você vai praticar em qualquer lugar. Pratique com seu grupo de amigos, durante uma roda de conversa, conte uma piada. Quando você conta uma piada, você está, na verdade, falando para o público que está lhe ouvindo, está aprimorando o seu dom de falar em público. Relate um fato curioso, conte uma história. O storytelling, ou seja, a contagem de histórias, é um instrumento, uma ferramenta super poderosa para que você crie uma conexão com a sua plateia. Bom, por hoje é só. Abordamos alguns pontos principais que você deve conhecer o território, você deve estudar a sua plateia, o seu interlocutor. Quando você for vender um produto para uma empresa, quando você for fazer uma entrevista de emprego, lembre-se que muitas vezes não será só você com o seu entrevistador, ele pode querer que você participe de uma dinâmica de grupo na qual você tenha que falar para um grupo maior de pessoas. Então, prepare-se, treine, pratique. A prática leva à perfeição. Practice makes perfection. Lembra disso, ok? Te vejo na segunda aula do nosso Crash Course. Um abraço, pratique!